Começando hoje a nossa segunda aula, vamos falar sobre o princípio da proteção e os seus princípios derivados. Como nós sabemos, dentro do princípio da proteção há o advento de outros princípios ali dentro que também são muito importantes. Até digo que o princípio da proteção é mais uma coisa genérica, enquanto os seus princípios derivados que são realmente os princípios trabalhistas. Então, vamos lá. Primeiramente, é necessário falar o que é o princípio da proteção. Basicamente, o princípio da proteção, ele diz respeito ao trabalhador ser mais bem protegido, ser mais valorizado na consolidação das leis do trabalho do que o empregador. Mas isso é quase que uma obviedade quando a gente vai pensar em direito do trabalho, porque há aqui uma relação desbalanceada, onde a força do empregador ela é muito além da força do empregado. Então pense aqui como a balança do direito, onde o empregador está em cima e o trabalhador está embaixo. As leis trabalhistas elas são criadas exatamente com a tentativa de equilibrar um pouco essa balança. Se há a igualdade material, a igualdade efetiva, jamais vai haver realmente a igualdade material. Mas a CLT ela busca, e por advento desse princípio da proteção, igualar essa balança, dar direitos ao trabalhador, a fim de que haja uma expectativa de igualdade, que haja uma proteção ao trabalhador que é hipossuficiente nessa relação. A gente precisa ter ciência de que é isso a finalidade da CLT, que é dar direitos ao trabalhador visando igualar a balança dos direitos e deveres. E do princípio da proteção, nós temos mais 3 princípios derivados que são importantes para o exame de ordem. Você vai achar na doutrina outros princípios além desses que eu vou falar aqui, porém, para o exame de ordem, esses 3 princípios derivados do princípio da proteção são os que bastam para a sua aprovação. Então, fiquem tranquilos com essa aulinha aqui, creio que você já vai sair preparado para o seu exame de ordem. O primeiro se chama indúbio pro operário, ou até mesmo indúbio pro mísero, você vai achar aí nas doutrinas, tal, até mesmo na jurisprudência você acaba achando indúbio pro mísero, indúbio pro operário. O que significa dizer esse artigo? Esquece aquele conceito lá do direito penal do indúbio pro réu. Aquilo lá vai mais te confundir, mais te atrapalhar do que te ajudar efetivamente aqui no direito do trabalho. Aqui no direito do trabalho, pensando em indúbio pro mísero, indúbio pro operário, você precisa ter ciência que aqui nós estamos falando de uma lei ou um artigo de lei que tem uma dupla interpretação. Então, sempre um artigo de lei, um trecho da lei, uma só, que possui 2 ou mais interpretações. E aí, como que faz? Como nós sabemos que tem o direito da proteção, o princípio da proteção, melhor dizendo, ele protege o trabalhador no sentido de que se tem 2 ou mais interpretações, aquele trecho da lei, aquele artigo da lei, aquele parágrafo, você vai utilizar a interpretação que for melhor para o empregado. Aqui a gente dá o exemplo do aviso prévio. Lá no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, está previsto o aviso prévio, por exemplo. E lá fala que a cada 1 ano de trabalho, o empregado vai ganhar 3 dias de aviso prévio. Então são 30 dias de aviso prévio na regra geral, e a cada ano trabalhado vai ganhar mais 3 dias de adicional. E aí, quando que começa a contar esse 1 ano para ele ganhar 3 dias? A partir do 1º ano completo, porque essa é a interpretação que mais beneficia o empregado. Se você pensar em outras interpretações, você consegue chegar nelas. Mas a que mais beneficia o empregado é a interpretação de que a partir já do 1º ano completo na empresa, ele já vai ganhar esses 3 dias de aviso prévio, caso ele seja demitido. Partindo para o próximo princípio derivado do princípio da proteção, nós precisamos falar da norma mais favorável, ou melhor, o princípio da norma mais favorável. O que é o princípio da norma mais favorável? Aqui sim nós vamos ter 2 artigos diferentes. Então, um artigo da CLT e um artigo da Constituição, um artigo de um acordo coletivo de trabalho contra um artigo da CLT. E aí? Nesse caso, qual que você vai aplicar? Neste caso, pelo princípio da proteção, você também vai aplicar aquele que for mais vantajoso para o trabalhador.
Vou dar um exemplo aqui para vocês terem sempre em mente. Na CLT, há a previsão do pagamento de hora extra. Pagamento de quanto? Você que está estudando para a OAB? Exatamente, 50% sobre a hora que você trabalhou a mais, aquela hora extraordinária. Em regra, o trabalhador vai receber 50% de adicional quando trabalhar uma hora a mais. Uma hora que eu digo, uma hora extraordinária a mais. Pensem vocês agora, como futuros advogados que estão se preparando para o exame de ordem, lá no Estatuto da OAB, prevê que os advogados, no exercício da sua profissão, vão receber um adicional de hora extra de, no mínimo, 100%. É isso que fala o Estatuto da OAB. Então, saibam que, neste caso, será aplicado qual? A CLT, 50%, ou o Estatuto da OAB, que prevê um adicional mínimo de 100%? Qual que é mais benéfico para o trabalhador? O adicional de 100% nesse caso. Aí, convenção coletiva, acordo coletivo, a gente precisa pensar na hierarquia e é lógico sempre pensar que a Constituição ela sempre vai prever um mínimo, né? Então, nenhuma lei, nem acordo, nem convenção vai poder ir contra a Constituição Federal, no mínimo. Pode aumentar direitos, mas nunca subtrair direitos. Por fim, nós temos esse último princípio derivado do princípio da proteção, que é o princípio da condição mais benéfica. O que seria o princípio da condição mais benéfica? O princípio da condição mais benéfica, ele é oriundo do contrato de trabalho ou até mesmo ali das normas costumeiras, das práticas costumeiras no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho. Como assim? São todas aquelas vantagens que o trabalhador, que o empregado recebe durante o contrato de trabalho, durante a vigência do seu trabalho, e o patrão não vai poder subtrair aquilo, mesmo que a lei não preveja. Qual é o exemplo mais clássico aqui no princípio da condição mais benéfica? O pagamento de cesta básica, a liberação mais cedo do serviço. Então, esse tipo de costume que se cria dentro da empresa, ele depois não pode ser subtraído, desde que seja mais vantajoso para o empregado. Sempre pensem dessa forma. Então, o empregado receber uma cesta básica, que a lei não está obrigando, que não tem convenção obrigando, mas o patrão dá por mera liberalidade, passado ali 1 ano recebendo a cesta básica, a empresa pode subtrair aquele direito que ela mesma conferiu ao empregado? Não, porque começou a fornecer as cestas básicas pelo princípio da condição mais benéfica, não pode parar mais de fornecer. Então, o princípio da condição mais benéfica é isso. Se a empresa, por advento do contrato de trabalho ou de um costume, começar a fornecer vantagens aos empregados, ela não pode subtrair depois, sob pena de estar ferindo o princípio da condição mais benéfica. Gente, esses 3 princípios estão dentro do princípio da proteção, então, totalizando 4 que a gente explicou nessa aula, são os que bastam para você ser aprovado no exame de ordem. É lógico, dentro do princípio da proteção. Na próxima aula trarei outros princípios que também são muito importantes para a sua aprovação do exame de ordem. Continuem nos estudos, sigam firmes e boa aprovação a todos.